Pequena biografia do servo de Deus, o Padre Cícero, o cearense do século. Padre Cícero Romão Batista nasceu em Crato, Ceará, no dia 24 de março de 1844. Era filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, conhecida como Dona Quinô. O batistério de Padre Cícero dá como data em seu nascimento o dia 23 de março de 1844, mas ele nunca fez referência a essa data e sempre considerou a data de seu nascimento o dia 24 de março, como está no seu testamento. Aos 6 anos de idade começou a estudar com o professor Rufino de Alcântara Montezuma. Um fato importante marcou a sua infância: o voto de castidade, feito aos 12 anos. Influenciado pela leitura da vida de São Vicente de Sales. Em 1860 foi matriculado no colégio do renomado Padre Inácio de Souza Rolim, em Casageiras, Paraíba. Aí pouco demorou, pois a inesperada morte de seu pai, vítima de cólera morbo, em 1862, o obrigou a interromper os estudos e voltar para junto da mãe e das duas irmãs solteiras, Angélica Vicência Romana e Angélica Romana, sendo estas mais conhecida como Mariquinha. A morte do pai, que era pequeno comerciante no Crato, trouxe sérios aperreios financeiros à família, de tal sorte que mais tarde, em 1865, quando Cícero Romão Batista precisou ingressar no seminário da Prainha, em Fortaleza, só o fez graças à ajuda de seu padrinho de crisma, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, nome proeminente do município de Crato. Padre Cícero foi ordenado no dia 30 de novembro de 1870. Após sua ordenação, retornou ao Crato, onde no dia 8 de janeiro de 1871 celebrou sua primeira missa na terra natal. Enquanto o bispo não lhe dava paróquia para administrar, ficou ensinando latim no colégio Padre Biapina, em Crato, fundado e dirigido pelo professor José Joaquim Teles Marrocos, seu primo e grande amigo. No Natal de 1871, convidado pelo professor Simeão Correia de Macedo, Padre Cícero visitou pela primeira vez o povoado de Juazeiro, então pertencente ao Crato, conhecido como Tabuleiro Grande, e aí celebrou a tradicional Missa do Galo. O padre visitante, de 28 anos, estatura baixa, pele branca, cabelos loiros, olhos azuis e penetrantes, e voz modulada, causou boa impressão aos habitantes do lugar. E a recíproca foi verdadeira. Por isso, decorridos alguns meses, exatamente no dia 11 de abril de 1872, lá estava de volta com bagagem e família, a mãe, as duas irmãs e uma criada, conhecida como Teresa do Padre, para fixar residência definitiva em Juazeiro. Muitos livros afirmam que Padre Cícero resolveu fixar morada em Juazeiro devido a um sonho ou uma visão que teve, segundo o qual certa vez ao anoitecer de um dia exaustivo, após ter passado horas a fio no confessionário do arraial, ele procurou descansar no quarto contíguo, a sala de aulas da escolinha onde improvisaram seu alojamento, quando caiu no sono e a visão que mudaria seu destino se revelou. Ele viu, conforme relatos aos amigos íntimos, Jesus Cristo e os 12 apóstolos sentados à mesa, numa disposição que lembra a última ceia de Leonardo da Vinci. De repente, adentra ao local uma multidão de pessoas carregando seus parcos pertences em pequenas trouxas, a exemplo dos retirantes nordestinos. Cristo, virando-se para os famintos, falou da sua decepção com a humanidade, mas disse estar disposto ainda a fazer um último sacrifício para salvar o mundo. Porém, se os homens não se arrependessem depressa, ele acabaria com tudo de uma vez. Naquele mesmo momento, ele apontou para os pobres e, voltando-se inesperadamente, ordenou: "E você, Padre Cícero, tome conta deles. E você, Padre Cícero, tome conta deles." Uma vez
instalado no lugarejo, formando por um pequeno aglomerado de casas de taipa e uma capelinha erigida pelo primeiro capelão, Padre Pedro Ribeiro de Cavalcante, em honra a Nossa Senhora das Dores, padroeira do lugar. Ele tratou inicialmente de melhorar o aspecto do pequeno templo, adquirindo várias imagens com as esmolas dadas pelos fiéis. Depois, tocado pelo ardente desejo de conquistar o povo que lhe fora confiado por Deus, desenvolveu intenso trabalho pastoral, com pregações, conselhos e visitas domiciliares, como nunca se tinha visto na região. Dessa maneira, rapidamente ganhou a simpatia dos habitantes, passando a exercer grande liderança na comunidade. Paralelamente, agindo com muita austeridade, cuidou de moralizar os costumes da população, acabando pessoalmente com os excessos de bebedeira e prostituição. Restaurada a harmonia, o povoado experimentou então os primeiros passos de crescimento, atraindo gente da vizinhança, curiosa por conhecer o novo capelão, para auxiliá-lo no trabalho pastoral. Padre Cícero resolveu a exemplo de que fizera Padre Biapina, famoso missionário nordestino, que faleceu em 1833, recrutar mulheres solteiras e viúvas para a organização de uma irmandade leiga, formada por beatas, sob sua inteira autoridade. Um fato incomum acontecido em 1º de março de 1889 transformou a rotina do lugarejo e a vida do Padre Cícero para sempre. Naquela data, ao participar de uma comunhão geral, oficiada por ele na capela de Nossa Senhora das Dores, a Beata Maria de Araújo, ao receber a hóstia consagrada, não pôde degluti-la, pois a mesma transformara-se em sangue. O fato repetiu-se outras vezes e o povo achou que se tratava de um novo derramamento de sangue de Jesus Cristo e, portanto, era um milagre autêntico. As toalhas com as quais se limpava a boca da beata ficaram manchadas de sangue e passaram a ser alvo de veneração de todos. De início, Padre Cícero tratou o caso com cautela, guardando inclusive sigilo por algum tempo. Os médicos Marcos Madeira e Edelfonso Correia Lima e o farmacêutico Joaquim Secundo Chaves foram convidados para testemunhar as transformações e depois assinalaram, atestando, afirmando que o fato era inexplicável à luz da ciência. Isso contribuiu para fortalecer no povo, no Padre Cícero e em outros sacerdotes a crença no milagre. O povoado passou a ser alvo de peregrinação. As pessoas queriam ver a beata e adorar os panos tintos de sangue. O professor e jornalista José Marrocos, desde o começo, um ardoroso defensor do milagre, cuidou de divulgá-lo pela imprensa. A notícia chegou ao conhecimento do bispo Dom Joaquim José Vieira, irritando-o profundamente. Padre Cícero foi chamado ao Palácio Episcopal em Fortaleza, a fim de prestar esclarecimentos sobre os acontecidos que todo mundo comentava. Inicialmente o bispo ficou admirado com o relato feito por Padre Cícero, porém depois, pressionado por alguns colegas de batina que não aceitavam a ideia do milagre, mandou investigar oficialmente os fatos, nomeando uma comissão de inquérito composta por 2 sacerdotes de reconhecida competência, os padres Glicério da Costa Lobo e Francisco Ferreira Antero. Os padres comissionários passaram 15 dias investigando os fatos. Assistiram às transformações, examinaram a beata, ouviram testemunhas, conversaram com os médicos e depois concluíram que o fato era mesmo divino. Mas o bispo não gostou desse resultado e nomeou outra comissão, constituída pelos padres Antônio Alexandrino de Alencar e Manuel Cândido. A nova comissão agiu rapidamente. Em apenas 2 dias convocou a beata, submeteu-a a pressões psicológicas, deu-lhes a comunhão e, como nada de extraordinário aconteceu, concluiu: não houve milagre. Este novo resultado foi do inteiro agrado do bispo, mas o povo, professor José Marrocos, Padre Cícero e todos os outros padres que acreditaram no milagre
protestaram. Com a posição contrária do bispo, criou-se um tumulto, agravando quando o relato do inquérito foi enviado à Santa Sé em Roma, e esta confirmou a decisão tomada pelo bispo. Todos os padres que acreditavam no milagre foram obrigados a se retratar publicamente, ficando reservada ao padre Cícero uma punição maior, a suspensão da ordem. Durante toda a sua vida ele tentou revogar essa pena, todavia foi em vão. Aliás, ele até que conseguiu uma vitória em Roma, quando lá estava em 1898. Entretanto, o bispo, por intransigência, manteve-se irredutível na decisão tomada inicialmente. 100 anos depois, o milagre de Juazeiro passou a ser exaustivamente estudado por cientistas, historiadores, parapsicólogos e até mesmo muitos padres, e as conclusões apontam para a inexistência de fraude ou embuste, como muitos segmentos da igreja até então supunham. Há quem considere o fenômeno, inclusive padres, como sendo um milagre eucarístico. No momento, encontra-se em curso um processo visando a reabilitação histórica e eclesiástica de Padre Cícero, solicitado pelo próprio Vaticano e conduzido pelo bispo Dom Fernando Panico, da Diocese do Crato. Proibindo de celebrar, Padre Cícero ingressou na vida política como explicou no seu testamento. O fez para atender aos insistentes apelos dos amigos e no momento histórico em que os juazeirenses esboçavam um movimento de emancipação política. Conseguida a independência de Juazeiro em 22 de julho de 1911, Padre Cícero foi nomeado prefeito do recém-criado município. Além de prefeito, também ocupou a vice-presidência do Ceará. Sobre sua participação na Revolução de 1914, ele afirmou categoricamente que a chefia do movimento coube ao Dr. Floro Bartolomeu da Costa, seu grande amigo. A Revolução de 1914 foi apoiada pelo governo federal e tinha o objetivo de depor o presidente do Ceará, Coronel Francisco Ravelo, com a vitória da Revolução. Padre Cícero reassumiu o cargo de prefeito, do qual havia sido retirado pelo governo, deposto, e seu prestígio cresceu. Sua casa, antes visitada apenas por romeiros, passou a ser procurada também por políticos e autoridades diversas. Era muito grande o volume de correspondência que Padre Cícero recebia e mandava. Não deixava nenhuma carta, mesmo pequenos bilhetes sem resposta, e de tudo guardava cópia. O grande acervo de cartas e documentos do Padre Cícero constitui hoje excelente fonte de estudos, desenvolvido por muitas universidades do Brasil e do exterior. Boa parte dessa documentação passou muito tempo trancada a 7 chaves no Palácio Episcopal da Diocese de Crato e somente a partir do ano de 2001, com a nomeação do bispo Dom Fernando Panico, o acesso foi franqueado aos pesquisadores. Com respeito a Lampião, Padre Cícero encontrou-se com ele em 1926. Aconselhou-o a deixar o cangaço e nunca lhe deu a patente de capitão, como foi dito em alguns livros. Na verdade, Lampião veio a Juazeiro a convite do deputado Dr. Floro Bartolomeu para ingressar num batalhão patriótico e combater a coluna Prestes. É possível que ele tenha usado o nome do Padre Cícero para tal, pois Lampião jamais recusaria um pedido do Padre Cícero. Dr. Floro não pôde receber Lampião em seu bando, pois já se encontrava no Rio de Janeiro, para onde fora doente, chegando a falecer coincidentemente na época em que o famoso cangaceiro estava em Juazeiro. Como insistia em receber a patente de capitão, prometida por Dr. Floro, um dos secretários do Padre Cícero, Benjamin Abraão, convenceu o agrônomo Pedro de Albuquerque, o Shoa, único funcionário público federal residente em Juazeiro, a assinar um documento por eles mesmos forjado, concedendo a famigerada patente que tantos aborrecimentos trouxe ao Padre Cícero, a quem muitos escritores atribuem a sua autoria. A verdade é que mais tarde Dr. Uchoa foi chamado a Recife para se explicar junto às Forças Armadas.
sobre a concessão da patente, e ele, naturalmente, temendo ser punido, não encontrou outra solução senão atribuir tudo ao padre Cícero, certo de que ninguém seria capaz de repreender aquele virtuoso e respeitoso sacerdote. Quem conhece a índole do padre Cícero sabe perfeitamente que ele seria incapaz de praticar ato tão abjeto. Padre Cícero é o maior benfeitor de Juazeiro e a figura mais importante de sua história. Foi ele quem trouxe para Juazeiro a Ordem dos Salesianos. Doou os terrenos para a construção do primeiro campo de futebol e do aeroporto. Construiu as capelas do Socorro, de São Vicente e a Igreja Nossa Senhora das Dores, atualmente Basílica Menor. Incentivou a fundação do primeiro jornal local, o Rebate. Fundou a Associação dos Empregados do Comércio e o Apostolado da Oração. Realizou a primeira exposição de arte juazeirense no Rio de Janeiro. Incentivou e dinamizou o artesanato artístico e utilitário como fonte de renda. Incentivou a instalação do ramo de ourivesaria. Estimulou a expansão da agricultura, conduzindo o plantio de novas culturas. Contribuiu para a instalação de muitas escolas, inclusive a famosa Escola Normal Rural, Colégio Salesiano e o Orfanato Jesus, Maria e José. Socorreu a população durante as secas e epidemias, prestando-lhe toda a assistência e finalmente projetou o Juazeiro no cenário político nacional, transformado o pequeno lugarejo na mais importante cidade do interior do Ceará. Os bens que recebeu por doação durante sua quase secular existência foram doados à igreja, sendo os salesianos e a Diocese do Crato seus maiores herdeiros. Ao morrer no dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos, seus inimigos gratuitos apregoaram que, morto o ídolo, a cidade que ele fundou e a devoção à sua pessoa acabaria logo. Enganaram-se. A cidade prosperou e a devoção aumentou. Até hoje, todo ano, religiosamente no dia de finados, uma grande multidão de romeiros, vinda dos mais distantes lugares do Brasil, chega a Juazeiro para uma visita aos seus túmulos na Capela do Socorro. Padre Cícero é uma das figuras mais biografadas do mundo. Sobre ele já foram editados mais de 300 livros, sem se falar nas matérias que são publicadas frequentemente na imprensa. Ultimamente, sua vida vem sendo estudada por cientistas sociais do Brasil e do exterior, sendo tema frequente de trabalhos acadêmicos. Em 2015, o Papa Francisco autorizou a reconciliação da Igreja Católica. Ainda não foi canonizado, porém, o tido como santo com sua imensa legião de fiéis espalhada pelo Brasil. O binômio oração e trabalho era o seu lema, e Juazeiro é o seu grande e incontestável milagre. Em 2001, uma eleição promovida pelo Sistema Verdes Mares de televisão, Padre Cícero foi escolhido o cearense do século e tido como um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. E em 2002, por ocasião do concurso realizado pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Todos os dias 20 de cada mês é celebrada a missa em sufrágio da morte do Padre Cícero, onde atrai uma grande multidão de fiéis devotos. E no dia 20 de agosto de 2022, a missa presidida pelo bispo Dom Magnus Henrique, ao terminar a celebração antes da bênção, ele leu o comunicado que a Santa Sé estava abrindo o processo de beatificação do Padre Cícero e que recebeu o título de servo de Deus. Então a cidade de Juazeiro do Norte, bem como toda a nação romeira, anseia esse dia em que a Santa Sé irá proclamar Padre Cícero, que já é santo na fé popular, chegará aos altares da Santa Mãe Igreja Católica. Padre Cícero, servo de Deus, rogai por nós.